O poder criativo de Deus funcionará para você. De Charles Capps. A Grande Confissão. O cristianismo é chamado de a Grande Confissão, mas a maioria dos cristãos que são derrotados na vida é assim porque acreditam e confessam as coisas erradas. Eles têm falado as palavras do inimigo e essas palavras os mantêm cativos. Provérbios 6:2 diz: Estás enredado com o que diz nos teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. As palavras cheias de fé farão você ficar de pé. As palavras cheias de medo o derrotarão. As palavras são a coisa mais poderosa do universo. Um homem é um ser espiritual, muito capaz de operar no mesmo nível de fé de Deus. Jesus afirmou em Marcos 9:23: Se podes, tudo é possível ao que crê. Mateus 17:20 trata da resposta de Jesus: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Marcos 11:23 diz também: Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Lei espiritual. Isso não é teoria, isso é fato. Isso é lei espiritual. Ela funciona toda vez que aplicada corretamente. Esta é uma lei espiritual. Deus nunca faz nada sem dizer primeiro. Deus é um Deus de fé. Deus liberou sua fé em palavras. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Marcos 11:22. Uma tradução mais literal desse versículo diz: Tenham o tipo de fé de Deus ou a fé de Deus. Efésios 5:1 nos diz literalmente para sermos imitadores de Deus como os filhos imitam seus pais. Para imitar Deus, você precisa falar como Ele e agir como Ele. Ele não lhe pediria para fazer alguma coisa que você não é capaz de fazer. Jesus atuava nos princípios da fé de Marcos 11:23 e Mateus 17:20 enquanto ele estava na terra. Ele falava ao vento e ao mar. Ele falava aos demônios. Ele falou à figueira. Ele falou até a homens mortos. O vento, o mar, a árvore, os demônios e até os mortos foram obedientes ao que ele disse. Ele atuava no tipo de fé de Deus. Deus é um Deus de fé. Deus liberava sua fé em palavras. Jesus estava imitando seu Pai, tendo os mesmos resultados que ele. Em João 14:12, Jesus disse: Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Esses princípios de fé se baseiam em leis espirituais. Eles funcionam para todo aquele que aplicar essas leis. Você os coloca em movimento pelas palavras da sua boca. Você quer realmente que todas as coisas negativas que tem confessado aconteçam? Você acredita que essas coisas virão acontecer? Se Jesus se aproximasse de você pessoalmente e dissesse que a partir de hoje tudo o que você disser acontecerá exatamente como você disser, isso mudaria seu vocabulário? Eu acredito que sim. Ligando e desligando. Em Mateus 16:19, Jesus disse: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O Salmo 119:89 nos diz: Para sempre ao Senhor está firmada a tua palavra no céu. O que Deus disse já está estabelecido. Agora só depende de você. O que você vai dizer a respeito disso? Deus não vai alterar o que ele disse. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Salmos 89:34. As palavras de quem você vai estabelecer na terra. O poder para ligar e desligar está na terra. Palavras faladas. As palavras faladas programam seu espírito ou coração para o sucesso ou para a derrota. As palavras são receptáculos. Elas carregam fé ou medo e produzem segundo sua espécie. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.
A fé vem mais rapidamente quando você se ouve citando, falando e dizendo as coisas que Deus disse. Você receberá mais prontamente a palavra de Deus no seu espírito ao ouvi-la saindo da sua boca que se ouvir da boca de outra pessoa. Viva na autoridade da palavra. O Espírito de Deus falou comigo com relação a confessar a palavra de Deus em voz alta. Quando você pode se ouvir declarando a palavra. Ele disse: esta é uma aplicação científica da sabedoria de Deus à constituição fisiológica do homem. E isso funciona graças a Deus. O corpo de Cristo precisa começar a viver na autoridade da palavra, pois a palavra de Deus é poder criativo. Esse poder criativo é produzido pelo coração, formado pela língua e liberado pela boca em forma de palavras. Em agosto de 1973, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: se os homens acreditassem em mim, longas orações não seriam necessárias. Apenas declarar a palavra trará o que vocês desejam. Meu poder criativo é dado ao homem em forma de palavra. Parei por algum tempo com meu trabalho e dei ao homem o livro do meu poder criativo. Esse poder ainda está na minha palavra. Para que seja eficaz, o homem precisa declarar a palavra com fé. Jesus falava a palavra quando estava na terra e ela funcionava naquele tempo e também funcionará agora. Mas ela precisa ser falada pelo corpo. O homem precisa se levantar e ter domínio sobre o poder do mal pelas minhas palavras. É meu maior desejo que o meu povo crie uma vida melhor por meio da palavra falada, pois a minha palavra não perdeu o poder só porque ela foi dita uma vez. Ela é igualmente poderosa hoje, assim como ela era quando eu disse haja luz. Mas para que a minha palavra seja eficaz, os homens precisam pronunciá-la e esse poder criativo executará aquilo que for dito com fé. A minha palavra não está destituída de poder. Meu povo está destituído da fala. Eles ouvem o mundo e falam como o mundo fala. Ao observar as circunstâncias, eles perdem minha palavra de vista. Eles até dizem aquilo que o inimigo diz. E eles destroem a própria herança por meio de uma comunicação corrupta de medo e incredulidade. Nenhuma palavra minha é destituída de poder. Ela só não tem poder quando não é falada. Assim como há poder criativo na minha palavra falada, também há poder maligno presente nas palavras do inimigo para afetar e oprimir todos os que pronunciam. Não se conformem, mas sejam transformados no corpo pela fé, sabendo que as minhas palavras estão vivas para sempre. Creiam, falem e conquistem para que sua alegria seja completa e vocês estejam completamente em mim. Essas verdades transformaram a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Confesse a vitória diante da aparente derrota. Confesse a abundância diante da aparente falta. Em junho de 1974, eu estava ensinando em um seminário de fé, na Carolina do Norte. Redigi minha aula inspirada em Marcos 11:23. A palavra do Senhor me veio enquanto eu estava ensinando e fez uma das declarações mais profundas que já ouvia. Foi simples, mas Jesus nunca fez nada tão difícil de a gente se entender. É tão simples que parece quase tolice, mas ela transformou muitas vidas. Ela transformará a sua quando você a receber. Vamos colocá-la no contexto no qual ela estava falando, Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Quando eu estava ensinando a partir desses termos, Jesus me disse: eu disse ao meu povo que eles podem ter o que eles dizem, mas eles estão dizendo o que eles têm. Essa é uma verdade muito simples, mas como ela é profunda e que longo alcance ela tem. Porque enquanto você disser o que você tem, você terá o que você diz. Então, novamente, você diz o que você tem e isso não produzirá mais do que o que você disser. Você pode ver que colocou em ação uma lei espiritual, que o limitará exatamente à mesma posição ou circunstância na qual você se encontrava quando colocou essa lei em movimento. Este é um problema extremamente antigo.
não olhar além do que você pode ver com os olhos físicos. A aplicação correta dessa lei espiritual transformará até a situação mais impossível, mas aplicar essa lei de forma incorreta manterá cativo e fará com que a circunstância piore. Todo princípio de fé, toda lei espiritual que Deus estabeleceu na sua palavra foi em seu benefício. Eles foram designados para colocar você em posição de domínio na vida. Aprenda a liberar fé nas palavras. Você pode ter o que você disser se você aprender a liberar a fé do coração nas suas palavras. Jesus disse: assim como você creu, assim lhe será feito. Ele não disse que isso só funcionaria se você acreditasse corretamente. Quer você acredite corretamente ou de forma errada, essa ainda é a lei. Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, também ceifará. A lei espiritual se baseia no mesmo princípio básico da semeadura e da colheita. As palavras que você diz são sementes que produzem segundo a sua espécie. Tão certo como elas são plantadas, haverá uma colheita. A fé fala. Quando a fé fala, ela pronuncia a fé, e não medo e incredulidade. Os tesouros do coração não podem ser escondidos, mas são revelados através das palavras. Aprenda a interpretar as palavras de Jesus de forma pessoal. Em Marcos 11:23, Jesus disse que você pode ter o que você disser se isso for proveniente da fé em seu coração. O que aconteceria se Jesus descesse pelos corredores da sua igreja, impusesse as mãos sobre as pessoas e dissesse: depois que eu impuser a minha mão sobre cada um de vocês, tudo acontecerá exatamente como vocês disserem? Metade da congregação se levantaria de um salto e diria: vou morrer do coração. O inimigo programou a mente das pessoas de tal maneira que, em vez de resistirem a ele de certa forma, parece que elas se tornaram amigas dele e começaram a falar a linguagem dele. Treine para falar a palavra de Deus. Vamos treinar para falar a palavra de Deus. Efésios 5:1 nos diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Devemos imitar a Deus como um filho imita seu pai. Se um filho imita seu pai, ele andará como ele, falará como ele e moldará cada movimento seu segundo o movimento dele. Não devemos fazer menos a imitarmos nosso pai, Deus. Quando você estuda a vida de Jesus, você encontra vários fatos importantes que faziam com que ele vencesse o mundo, a carne e o diabo. Vou enumerar alguns deles. 1. Ele passava muito tempo em oração, mas nunca orava sobre o problema. Ele orava sobre a resposta. O que Deus diz é a resposta. 2. Ele falava com exatidão e nunca tinha uma fala distorcida. Seu diálogo sempre consistia nas palavras de Deus. 3. Ele sempre falava os resultados finais, e não o problema. Ele nunca confessava as circunstâncias atuais. Ele falava os resultados desejados. 4. Ele usava a palavra escrita para derrotar Satanás. A palavra de Deus, concebida no coração, formada pela língua e falada com a boca, é poder criativo.